Imagine uma viagem no tempo, de volta a um momento que mudou absolutamente tudo. Um momento tão poderoso que dividiu a própria história em duas partes, antes e depois. Mas não se preocupe, vamos fazer isso devagar, com calma, como se estivéssemos conversando com um velho amigo que tem uma história incrível para contar. Não há pressa, só você, eu e uma história que cativou bilhões de pessoas por mais de 2000 anos. Antes de começarmos, quero que você se acomode. Ajuste seu travesseiro. Cubra-se com o cobertor. Deixe seu corpo afundar onde estiver descansando. Respire fundo e expire lentamente. Bom, você já se perguntou como seria presenciar algo tão extraordinário que desafia tudo o que você pensava saber sobre o mundo? Algo tão inesperado que, mesmo que alguém lhe dissesse que aconteceria, você ainda não acreditaria até ver com seus próprios olhos? É para aí que a nossa história nos leva esta noite. Vamos voltar a uma pequena região do Oriente Médio, a uma cidade chamada Jerusalém, numa época em que a maioria das pessoas se deslocava a pé ou de burro, quando não havia eletricidade, telefones ou internet. Uma época em que a vida era difícil, em que os soldados romanos controlavam as ruas e em que a esperança parecia um luxo que a maioria das pessoas não podia se dar ao luxo de ter. Mas nesse mundo antigo, algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que transformou a tristeza em alegria, o medo em coragem e a própria morte em vida. Esta não é apenas uma história religiosa, embora certamente o seja. É também uma história humana. Uma história sobre pessoas reais que vivenciaram emoções reais. Confusão, terror, admiração e, por fim, uma esperança tão poderosa que se espalhou pelo mundo inteiro. E eis o que torna esta história perfeita para esta noite. Ela está repleta de momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos em que pessoas comuns tiveram que decidir no que acreditavam e o que fariam a respeito. Momentos exatamente como aqueles que todos nós enfrentamos em nossas próprias vidas. Então, enquanto percorremos juntos esta jornada, deixe que as palavras o envolvam. Não se preocupe em lembrar de cada detalhe. Simplesmente deixe-se levar pela história, como uma suave correnteza que flui em direção ao oceano. E quem sabe, talvez ao longo do caminho, você encontre algo que lhe toque, um momento que lhe faça refletir, uma pergunta que lhe cause curiosidade, uma verdade que se instale no fundo do seu coração. Mas antes de entrarmos nos detalhes principais, deixe-me pedir uma coisa. Se você já está gostando desta jornada, poderia me fazer um pequeno favor? Basta clicar no botão de inscrição. Isso nos ajuda a criar mais conteúdo como este para você e para outras pessoas que precisam de histórias tranquilas, significativas, para acompanhar seu descanso. Obrigado. Agora, vamos começar onde toda grande história começa, no momento em que tudo mudou. Imagine a cena. Uma colina fora das muralhas da cidade. 3 cruzes erguendo-se contra um céu que escurece. Uma multidão de pessoas, algumas chorando, outras zombando, outras ainda simplesmente paradas em silêncio atônito. E na cruz central, um homem que afirmava ser mais do que apenas um homem. Um homem cujas últimas palavras estavam prestes a ecoar pela eternidade. Estão preparados? Vamos vivenciar esse momento juntos. Vamos testemunhar o que aconteceu no dia em que a própria morte foi derrotada. Capítulo 2. O dia em que o céu tocou a terra. O ar naquele dia parecia diferente. Mesmo as pessoas que não estavam prestando atenção à crucificação perceberam que algo estranho estava acontecendo. Era para ser meio-dia, a parte mais clara e quente do dia em Jerusalém.
Aquele tipo de tarde em que o sol castiga impiedosamente e as pessoas procuram sombra onde quer que a encontrem. Mas em vez disso, chegou a escuridão. Não era a escuridão natural do entardecer que se aproximava gradualmente, nem nuvens bloqueando o sol. Era algo completamente diferente. Algo que fazia até mesmo os soldados romanos, homens treinados para a batalha e endurecidos por anos de violência, se remexerem desconfortavelmente. Um soldado, um centurião chamado Marcos, a história não nos dá seu nome, mas vamos chamá-lo assim, havia presenciado muitas execuções, muitas mesmo. Era parte do seu trabalho, parte do brutal sistema do império para manter o controle. Ele aprendera a se desligar, a não pensar nas pessoas que morriam à sua frente. Apenas ordens, apenas o dever. Mas hoje era diferente. Marcos não conseguia se livrar da sensação de que algo monumental estava acontecendo. Aquele homem na cruz central, aquele Jesus, não havia amaldiçoado seus executores. Não havia gritado de raiva. Em vez disso, pediu perdão por eles, por Marcos, pelos soldados que cravavam os pregos, por todos. Quem faz isso? Pensou Marcos. Que tipo de homem perdoa enquanto está morrendo? A escuridão se adensou. Não era apenas a ausência de luz. Era pesada, como se o próprio céu estivesse de luto. Algumas pessoas na multidão começaram a ir embora, assustadas. Outras permaneceram, incapazes de desviar o olhar. Aos pés da cruz, um pequeno grupo de mulheres permanecia. Entre elas estava Maria, a mãe de Jesus. Consegue imaginar? Ver seu filho morrer, impotente para impedir, sabendo que ele era inocente. A dor em seu coração deve ter sido insuportável. João, um dos amigos mais próximos de Jesus, estava ao lado de Maria. Ele era jovem, provavelmente apavorado, mas permaneceu ali. A lealdade o manteve ali. O amor o manteve ali. Mesmo quando teria sido mais seguro fugir, como a maioria dos outros fizera. Pense nisso por um momento. Quantos de nós teríamos a coragem de ficar aos pés de uma cruz quando todos os outros tivessem fugido? Quando as autoridades poderiam nos prender também, simplesmente por estarmos associados ao condenado? Fácil dizer que seríamos corajosos, mas naquele momento, com o perigo real presente, será que realmente ficaríamos? São esses tipos de perguntas que tornam essa história tão poderosa. Não se trata apenas do que aconteceu. Trata-se do que isso revela sobre a natureza humana, sobre o amor, sobre a coragem diante de circunstâncias impossíveis. Se você está achando esta história interessante, adoraria que você clicasse no botão curtir. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem essas histórias também. E não se preocupe, estamos apenas começando. As partes mais incríveis ainda estão por vir. Naquela colina, Jesus lutava para respirar. A crucificação era concebida para ser uma morte lenta e agonizante. Cada respiração exigia fazer força contra os pregos nos pés, enviando ondas de dor por todo o corpo. Por fim, o esgotamento tornaria a respiração impossível. Mas Jesus ainda não tinha terminado. Ele tinha coisas a dizer, palavras que precisavam ser ditas. Ele olhou para John e sua mãe, Mary. Mesmo em seu sofrimento, ele pensava nos outros. "Mãe", disse ele, com a voz fraca, mas clara, "este é o seu filho." Depois, dirigindo-se a John, "Esta é a sua mãe." Ele estava se certificando de que Mary estaria bem cuidada. Mesmo à beira da morte, ele protegia as pessoas que amava. Então, há um criminoso crucificado ao seu lado, um homem que, em seus últimos momentos, reconheceu Jesus por quem ele era. Jesus fez uma promessa incrível. "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Imagine ser esse criminoso. Você viveu uma vida de más escolhas. Está morrendo por seus crimes.
não tem nada a oferecer, nenhuma maneira de consertar as coisas. E, em sua hora final, alguém lhe oferece perdão completo e esperança eterna. Não porque você mereceu, simplesmente porque você pediu. Como você se sentiria? O que isso causaria ao seu coração naqueles últimos momentos? A escuridão persistiu. Horas se passaram, embora provavelmente parecessem dias para quem observava. E então, Jesus falou novamente. Desta vez, suas palavras foram dirigidas para cima, para o céu, para o Pai de quem ele tantas vezes falara. Mas essas palavras não eram reconfortantes, eram de partir o coração. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado, sozinho, separado da presença de Deus que o acompanhara por toda a vida. Teólogos passaram séculos debatendo o significado desse momento, mas a emoção humana crua é inegável. Em seu momento mais sombrio, Jesus se sentiu completamente sozinho. Você já se sentiu assim? Completamente abandonado, como se nem Deus pudesse te ouvir. Como se estivesse enfrentando algo grande demais, sombrio demais, avassalador demais, e tivesse que enfrentar tudo sozinho. Naquele momento, Jesus não estava apenas sofrendo fisicamente. Ele estava experimentando a dor espiritual e emocional mais profunda possível. E, no entanto, ele não desistiu. Não desceu da cruz. Permaneceu. Concluiu o que veio fazer. Com o passar das horas, a respiração de Jesus tornou-se cada vez mais difícil. Seu corpo estava falhando. E então, com uma voz forte que surpreendeu a todos que ouviam, porque homens moribundos geralmente não têm forças para gritar, Jesus disse 3 palavras que mudaram tudo. Está terminado. Não terminei. Não desisto. Mas está terminado. Concluído. Realizado. Terminado. Sua cabeça caiu para a frente. Sua respiração cessou. O trabalho estava concluído. E naquele exato momento, a própria terra respondeu. Capítulo 3. Quando a escuridão caiu ao meio-dia, o chão começou a tremer. Não um tremor suave, mas um terremoto poderoso que fez as pessoas tropeçarem, agarrando-se a tudo o que podiam para se equilibrar. Na cidade lá embaixo, peças de cerâmica caíram das prateleiras e se estilhaçaram. Paredes racharam. As pessoas correram para as ruas, gritando de medo. Terremotos não eram incomuns naquela região, mas este parecia diferente. Parecia uma resposta, como se a própria criação estivesse reagindo ao que acabara de acontecer. Marcos, o centurião, caiu de joelhos. Anos de disciplina militar, anos mantendo a compostura em batalha, anos de controle, tudo desmoronou naquele instante. Ele olhou para a cruz, para o homem morto ali pendurado, e palavras saíram de sua boca que ele jamais esperara dizer. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Os outros soldados o ouviram. Olharam fixamente para o seu comandante, aquele guerreiro romano endurecido, de joelhos, professando fé num mestre judeu crucificado. Alguns deles assentiram lentamente. Eles também tinham visto, tinham sentido. Fosse o que quer que tivesse acontecido, era algo maior do que todos eles. Mas o terremoto não foi o único sinal. Algo mais estava acontecendo em Jerusalém, algo que aterrorizaria os líderes religiosos e mudaria tudo. A cerca de 1,5 quilômetros dali, dentro do imenso complexo do templo, os sacerdotes cumpriam seus deveres. O templo era o centro da vida religiosa judaica, uma magnífica estrutura coberta de ouro, com pátios e câmaras para diversas cerimônias e sacrifícios. No coração do templo ficava o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Este era o santuário interior, o local mais sagrado de todo o judaísmo. Era onde se acreditava que a presença de Deus habitava. E separando esta câmara sagrada do resto do templo,
havia uma enorme cortina, o véu. Essa não era uma cortina comum. Segundo registros históricos, ela tinha cerca de 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Era tecida com cores belíssimas, azul, roxo e escarlate. Dezenas de homens teriam sido necessários para pendurá-la, e representava a separação entre Deus e a humanidade, entre o sagrado e o comum, entre o perfeito e o imperfeito. Apenas uma pessoa podia atravessar aquele véu, o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Mesmo assim, ele precisava realizar rituais elaborados e sacrifícios primeiro. A mensagem era clara: os humanos não podiam simplesmente se aproximar de Deus. A distância era grande demais. Mas quando Jesus morreu, algo impossível aconteceu. Os padres estavam no meio de suas orações da tarde quando o terremoto aconteceu. Eles se agarraram às paredes, tentando se manter de pé, e então ouviram um som como de tecido rasgando. Mas não qualquer tecido, um tecido sagrado, grosso e enorme. Eles olharam para cima, horrorizados. O véu estava se rasgando, de cima a baixo, despedaçando-se sem que ninguém o tocasse. Pense nisso, de cima para baixo. Se alguém tivesse rasgado de baixo para cima, talvez pudéssemos argumentar que foi vandalismo. Mas isso foi rasgado de cima para baixo, de onde nenhum ser humano poderia alcançar, direto até o chão. Os sacerdotes ficaram aterrorizados. Alguns gritaram, outros caíram de bruços. O lugar santíssimo estava agora exposto, visível. A barreira havia desaparecido. O que isso significava? Os líderes religiosos debateriam o assunto, tentariam dar explicações, talvez até mesmo encobrir o ocorrido. Mas no fundo, eles sabiam. O símbolo da separação havia sido destruído. O caminho para Deus estava agora aberto. E isso não era tudo. Nas áreas dos cemitérios ao redor de Jerusalém, algo ainda mais impossível estava acontecendo. O terremoto abriu rachaduras em alguns dos túmulos antigos. Não eram como túmulos modernos, eram escavados na rocha e selados com pedras. Túmulos familiares que continham os corpos de pessoas que haviam morrido anos, até mesmo décadas atrás. Mas agora, algumas dessas tumbas estavam se abrindo. E de acordo com os relatos de testemunhas oculares registrados em textos antigos, algo extraordinário aconteceu. Alguns dos mortos voltaram à vida, não como zumbis ou fantasmas, como pessoas vivas, respirando, pessoas que morreram na fé, acreditando nas promessas de Deus, confiando que a morte não era o fim. E agora, depois da morte de Jesus, elas estavam vivas novamente, andando por aí, vistas por várias testemunhas. Imagine estar em Jerusalém naquele dia. Imagine ver seu avô, que morreu há 10 anos, caminhando pela rua, vivo, real, censurável. O que você pensaria? Como reagiria? Algumas pessoas provavelmente fugiram aterrorizadas. Outras devem ter abraçado seus entes queridos ressuscitados com lágrimas de alegria e confusão. A cidade inteira estava em caos. A escuridão, o terremoto, o véu rasgado, e agora isso. E em meio a tudo isso, uma pergunta ecoava na mente de todos. O que acabou de acontecer? Quem era esse homem na cruz, cuja morte pareceu despertar até mesmo a própria morte? Se você ainda está ouvindo, obrigado por estar aqui. Esta jornada que estamos trilhando juntos está nos levando a algo incrível. E se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Isso realmente nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas histórias. Agora, de volta àquele cemitério, entre os túmulos rachados e os santos ressuscitados, um pastorzinho permanecia paralisado, boquiaberto. Ele estava cuidando de suas ovelhas na encosta quando o terremoto aconteceu. Agora,
ele presenciava algo que não deveria ser possível. Um velho com vestes funerárias antigas caminhava em direção aos portões da cidade. O menino o reconheceu, ou pensou que sim. Era o velho Simeão, que havia morrido antes mesmo de o menino nascer. Seu pai lhe contara histórias sobre Simeão, e agora ali estava ele, vivo, caminhando em direção a Jerusalém, com passos firmes e decididos. O menino se lembraria daquele dia pelo resto da vida. Contaria a história aos seus filhos e netos, e sempre se perguntaria o que aquilo significava, por que aconteceu, e o que havia de tão especial naquele homem na cruz. Essas perguntas são parte do que torna essa história tão duradoura. Não se trata apenas do que aconteceu, trata-se do que isso significa, do que isso revela sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Capítulo 4. O véu que mudou tudo. Vamos parar um instante e refletir sobre esse véu rasgado, porque é fácil ouvir falar dele e seguir em frente. Mas se pararmos para pensar no que ele representa, veremos que é absolutamente revolucionário. Por mais de 1000 anos, o povo judeu compreendeu uma verdade fundamental. Havia uma distância entre a humanidade e Deus. As pessoas eram falhas, imperfeitas, capazes de coisas terríveis. Deus era santo, perfeito, separado. Como poderiam os dois se unir? A resposta era o sistema de templos, sacrifícios, rituais, sacerdotes atuando como mediadores. Tudo isso concebido para preencher essa lacuna temporariamente. Mas era sempre temporário. Você oferecia um sacrifício hoje, mas amanhã precisaria de outro. A separação sempre existia. O véu simbolizava essa realidade. Dizia: você pode chegar perto, mas não mais perto. Você pode se aproximar, mas não pode entrar. Há uma barreira aqui que você não pode cruzar. E por gerações, as pessoas aceitaram isso. Fazia sentido. Claro que havia uma barreira. Claro que as pessoas comuns não podiam simplesmente entrar na presença de Deus. Isso seria presunçoso, até perigoso. Mas quando esse véu se rasgou, tudo mudou. A mensagem era clara. A barreira caiu. A separação acabou. O caminho está aberto. Não porque os humanos se tornaram melhores ou mais dignos, mas por causa do que Jesus fez naquela cruz. Alguns líderes religiosos detestavam essa ideia. Ela ameaçava seu poder, sua posição, toda a sua compreensão de como a religião funcionava. Se as pessoas pudessem se aproximar de Deus diretamente, para que precisariam de sacerdotes? Para que precisariam do sistema de templos? Outros, porém, pessoas que sentiam o peso de nunca serem boas o suficiente, de nunca estarem à altura, de sempre tentarem e falharem em obter a aprovação de Deus. Essas pessoas sentiram algo como alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. E se você não precisasse merecer? E se fosse um presente? E se a única coisa que separava você de Deus fosse removida pelo próprio Deus? Essas são questões com as quais as pessoas ainda se debatem hoje. Questões sobre merecimento, sobre graça, sobre se algum dia seremos bons o suficiente ou se precisamos de algo além de nós mesmos para preencher essa lacuna. O que você acha? Já sentiu como se houvesse uma barreira entre você e algo maior do que você mesmo? Como se você não fosse bom o suficiente, não fosse digno o bastante? Guarde esse pensamento enquanto continuamos. Enquanto isso, de volta ao Gólgota, a colina onde ocorreu a crucificação, os soldados tinham uma tarefa a cumprir. Os corpos não podiam permanecer nas cruzes durante o Shabat, especialmente durante a Páscoa. A lei judaica era clara quanto a isso. Portanto, os soldados tinham a missão de garantir que os condenados estivessem mortos e, em seguida, retirá-los da cruz. Normalmente, isso envolvia quebrar as pernas dos crucificados.
Sem poder se apoiar nas pernas, eles sufocavam em poucos minutos. Mas quando os soldados chegaram a Jesus, descobriram que ele já estava morto. Para ter certeza, um soldado pegou sua lança e a cravou no lado de Jesus. Sangue e água jorraram. Um detalhe médico que os médicos de hoje reconhecem como consistente com a morte por crucificação e perfuração do pericárdio. Era um detalhe curioso para as testemunhas antigas notarem, o que, na verdade, aumenta a credibilidade do relato delas. Elas não estavam inventando histórias bonitas. Estavam registrando o que viram, até mesmo as partes estranhas. Ao cair da noite, 2 homens se apresentaram. Seus nomes eram José de Arimateia e Nicodemos. Ambos eram membros do Sinédrio, o mesmo conselho que havia condenado Jesus à morte. Mas esses 2 homens discordaram do veredicto. Eles acreditavam na inocência de Jesus. Talvez até acreditassem que ele era quem dizia ser. Agora, com a morte de Jesus, eles estavam dispostos a se associar publicamente a ele, mesmo sabendo que isso era perigoso. José tinha um túmulo novo escavado na rocha, destinado ao seu próprio sepultamento. Ele o ofereceu a Jesus. Juntos, José e Nicodemos retiraram o corpo de Jesus da cruz. Envolveram-no em lençóis de linho e acrescentaram cerca de 34 quilos de especiarias, mirra e aloés, de acordo com os costumes funerários judaicos. Não foi um trabalho feito às pressas. Eles estavam tratando o corpo de Jesus com honra e cuidado. Em seguida, levaram o corpo envolto em panos até o túmulo de José. Este ficava em um jardim, não muito longe de onde ocorrera a crucificação. Colocaram Jesus dentro, sobre uma laje de pedra, e então, com a ajuda de alguns servos, rolaram uma grande pedra sobre a entrada. As mulheres que haviam permanecido junto à cruz seguiram à distância, observando. Queriam ver onde Jesus fora sepultado para que pudessem voltar após o sábado e ungir o corpo adequadamente. Planejavam um sepultamento, não uma ressurreição. A morte era definitiva. Todos sabiam disso. Com o pôr do sol e o início do Shabat, Jerusalém tentou voltar à normalidade, mas nada parecia normal. O véu rasgado, a escuridão, o terremoto, os túmulos abertos, essas não eram coisas que as pessoas podiam simplesmente esquecer. Em lares por toda a cidade, famílias se reuniam para a refeição da Páscoa, mas as conversas sempre voltavam ao que havia acontecido naquele dia. Algumas pessoas estavam assustadas, outras confusas. Algumas começavam a se perguntar se talvez, só talvez, Jesus estivesse dizendo a verdade o tempo todo. E em um cenáculo em algum lugar da cidade, um grupo de 11 homens estava reunido, tomado pelo medo e pela confusão. Eram os discípulos de Jesus, aqueles que o seguiram por 3 anos, que o viram curar os enfermos e ensinar com autoridade, que acreditaram que ele era o Messias prometido. Mas agora ele estava morto, e eles não sabiam o que fazer. Tinham-no abandonado quando foi preso. Peter até negou conhecê-lo. E agora era tarde demais para consertar as coisas. Tarde demais para pedir desculpas. Tarde demais para pedir outra chance. Ou será que não? O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, exceto o próprio Jesus, era que a história não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. A parte mais impossível, a mais extraordinária, ainda estava por vir. E quando isso acontecesse, transformaria esses homens assustados e derrotados em proclamadores ousados de uma mensagem tão poderosa que transformaria o mundo, literalmente. Mas primeiro, haveria 3 dias de silêncio, 3 dias de espera, 3 dias que devem ter parecido uma eternidade. Capítulo 5. 3 dias de silêncio. O silêncio é algo estranho.
Pode ser pacífico, repousante, reconfortante, mas também pode ser angustiante, especialmente quando se está esperando por algo ou quando se está de luto. Para os seguidores de Jesus, o sábado após a sua morte deve ter sido o dia mais longo de suas vidas. A lei judaica exigia repouso no sábado, nada de trabalho, nada de viagens além de curtas distâncias. Portanto, eles não podiam fazer nada além de se entregar à sua dor e confusão. Imagine o que eles estavam pensando. Tudo em que acreditavam, tudo o que esperavam, estava pregado numa cruz e sepultado num túmulo. Jesus havia falado sobre um reino, sobre mudar o mundo, sobre o poder e o amor de Deus. Mas como isso poderia ser verdade agora? Mortos não constroem reinos. Pedro provavelmente estava repassando aquele momento repetidamente em sua mente. O momento em que uma serva perguntou se ele conhecia Jesus, e Pedro disse que não. 3 vezes ele negou. 3 vezes ele escolheu a segurança em vez da lealdade. E agora Jesus havia partido, e Pedro nunca teria a chance de se desculpar. Maria Madalena, que fora libertada da opressão demoníaca por Jesus, a quem seguira devotamente, provavelmente chorava. O homem que lhe devolvera a vida, que a tratara com dignidade quando outros não o fariam, estava morto. O que ela faria agora? João, o discípulo mais jovem, agora era responsável por Maria, a mãe de Jesus. Ele vira seu mestre morrer, vira a vida se esvair de seus olhos. Como se processa algo assim? E então havia Tomé. Não sabemos onde Tomé estava durante a crucificação. Talvez ele tenha fugido como a maioria dos outros. Mas sabemos que Tomé tinha dúvidas. Ele era um cético, alguém que precisava de provas antes de acreditar em algo. E naquele momento, todas as evidências apontavam para uma conclusão. Tudo havia terminado. Mas enquanto os seguidores de Jesus estavam de luto, seus inimigos estavam preocupados. Os líderes religiosos não estavam comemorando, estavam nervosos, porque se lembravam de algo que Jesus havia dito: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Na época, todos pensaram que ele estava falando sobre o templo físico, mas agora se perguntavam: será que ele estava falando de si mesmo? Será que ele havia afirmado que ressuscitaria dos mortos depois de 3 dias? Parecia impossível, ridículo até. Mas e se? E se seus discípulos roubassem o corpo e afirmassem que ele havia ressuscitado? O movimento recomeçaria do zero, e desta vez seria ainda mais difícil detê-lo. Então, eles foram até Pilatos, o governador romano. Senhor, disseram eles, lembramos que, enquanto ele ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, ordene que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia. Caso contrário, os discípulos dele poderão vir, roubar o corpo e dizer ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Pilatos, provavelmente exausto com toda a situação, concordou. Você tem um guarda, disse ele. Vá, torne o local o mais seguro possível. E assim fizeram. Colocaram soldados romanos junto ao túmulo, provavelmente uma unidade de 4 a 6 homens. Eram soldados profissionais, combatentes treinados que enfrentariam punições severas, até mesmo a morte, caso falhassem em seu dever. Não permitiriam que ninguém roubasse aquele corpo. Os líderes religiosos também colocaram um selo na pedra que cobria a entrada do túmulo. Essa era uma marca oficial, demonstrando que a autoridade romana apoiava a segurança daquele túmulo. Romper o selo seria um ato de rebelião contra a própria Roma. Eles fizeram tudo o que podiam para garantir que o túmulo permanecesse fechado. Tudo o que era humanamente possível. Mas eles não estavam lidando com possibilidades humanas.
estavam prestes a se deparar com algo além de tudo o que haviam imaginado. Com o fim do sábado e o início do primeiro dia da semana, o sol começou a nascer sobre Jerusalém. Era domingo de manhã. A cidade estava silenciosa. A maioria das pessoas ainda dormia. Mas naquele jardim, onde um túmulo continha um corpo envolto em sudários, algo se agitava. Algo que faria o terremoto de 3 dias antes parecer um tremor suave. Os guardas estavam em seus postos, alertas e vigilantes. A pedra ainda estava no lugar. O selo estava intacto. Tudo parecia seguro. E então, sem aviso prévio, a terra tremeu novamente. O céu se iluminou com uma luz sobrenatural. E um anjo, um ser de tamanha glória e poder que os soldados recuaram aterrorizados, apareceu no túmulo. O anjo não teve dificuldade com a pedra. Não precisou de ajuda para movê-la. Simplesmente a rolou para o lado, como se não pesasse nada, e sentou-se sobre ela, sua aparência como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram paralisados de medo. Alguns deles chegaram a desmaiar, caindo no chão como mortos. Os que permaneceram conscientes não conseguiam se mover, não conseguiam falar, apenas encaravam, porque eles tinham visto o impossível. A pedra foi removida, o selo foi rompido, e o túmulo estava vazio. Não foi saqueada, não foi roubada, simplesmente vazia. Os sudários ainda estavam lá, no mesmo lugar, como se o corpo tivesse simplesmente passado por eles. Mas o próprio corpo havia desaparecido. Jesus não estava mais morto. A morte não pôde detê-lo. A sepultura não pôde retê-lo. 3 dias no túmulo, e agora ele estava vivo. Mas os guardas não sabiam o que fazer com essa informação. Como se reporta algo assim ao comandante? Como se explica que um morto voltou à vida? Eles resolveriam isso mais tarde. No momento, estavam apenas tentando processar o que tinham presenciado. E na cidade, completamente alheios ao que acabara de acontecer, um pequeno grupo de mulheres se preparava para visitar o túmulo. Elas tinham especiarias e ungüentos. Iriam ungir o corpo de Jesus como deve ser, para honrá-lo uma última vez. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a ter a conversa mais importante de suas vidas. Se você ainda está comigo nessa jornada, muito obrigado. Estamos prestes a chegar a uma das partes mais bonitas da história. E se isso for significativo para você, compartilhe com alguém. Talvez alguém que precise ouvir uma história de esperança esta noite. Basta clicar no botão de compartilhar. Agora, vamos seguir essas mulheres até o túmulo e ver o que elas descobriram. Capítulo 6. A manhã que anunciou a morte. A caminhada até o túmulo foi silenciosa. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé percorriam as ruas no início da manhã, enquanto o sol começava a clarear o céu. Eles estavam preocupados com uma coisa: a pedra. Como iriam movê-la? Era enorme, provavelmente pesando perto de 2 toneladas. Precisariam de ajuda. Talvez pudessem convencer os guardas a rolá-la para o lado. Embora isso parecesse improvável. Quem removerá a pedra para nós? Perguntou um deles. Mas quando chegaram ao jardim e olharam para o túmulo, pararam abruptamente. A pedra já havia sido movida, rolada para longe da entrada, e os guardas que deveriam estar lá haviam desaparecido. As mulheres se aproximaram lentamente, incertas. O que teria acontecido? Alguém já estivera ali? O corpo teria sido roubado? Maria Madalena olhou para o túmulo. Vazio. Os sudários estavam lá, mas nenhum corpo. Seu coração se apertou. Nem mesmo na morte podiam deixá-lo em paz. Alguém o havia levado. Ela se virou e correu. Precisava contar para Peter e John. Eles precisavam saber.
Mas as outras mulheres se aproximaram da entrada do túmulo, e foi então que os viram. 2 homens com vestes brancas reluzentes, sentados onde o corpo de Jesus deveria estar. As mulheres caíram no chão, aterrorizadas. Mas um dos seres falou, e sua voz era ao mesmo tempo poderosa e gentil. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. As palavras os atingiram como uma onda. Ele ressuscitou. Não, ele ressuscitará algum dia. Não, ele ressuscitou em espírito. Ele ressuscitou. Presente do indicativo. Agora mesmo. Ele está vivo. Ide, continuou o anjo, e dizei aos discípulos dele, inclusive a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Repare que, e Pedro, mesmo que Pedro tivesse negado Jesus, mesmo que tivesse fugido, mesmo que provavelmente se sentisse um completo fracasso, a mensagem era dirigida especificamente a ele também. Pedro não foi deixado de lado. Ele não foi esquecido. Ainda havia um lugar para ele. Esse detalhe é muito importante, porque se havia esperança para Peter depois do que ele fez, então há esperança para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que já tenha fracassado. Qualquer pessoa que já tenha sentido que perdeu uma chance. Qualquer pessoa que já tenha negado algo importante e se arrependido. As mulheres saíram cambaleando do túmulo, atordoadas. Medo e alegria lutavam dentro delas. Medo porque acabavam de ver anjos e ouvir uma afirmação impossível. Alegria porque, e se fosse verdade? E se Jesus estivesse realmente vivo? Eles correram, não caminharam, correram. Precisavam contar aos outros. Entretanto, Maria Madalena encontrou Pedro e João. Tiraram o Senhor do túmulo, disse ela, ofegante, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João saíram correndo. João era mais jovem e mais rápido. Ele chegou primeiro ao túmulo, mas parou na entrada, olhando para dentro, mas sem entrar. Ele podia ver os lençóis mortuários de linho ali estendidos. Então Pedro chegou, e sendo Pedro, não hesitou. Foi direto ao túmulo e viu algo estranho. Os lençóis mortuários não estavam jogados de lado, como se esperaria se alguém tivesse roubado o corpo. Estavam ali, ainda enrolados, como se o corpo tivesse acabado de passar por eles. E o pano que estivera em volta da cabeça de Jesus estava dobrado separadamente. João juntou-se a Pedro dentro do túmulo. E a Bíblia diz que quando João viu isso, ele viu e creu. Não apenas creu que o corpo havia desaparecido, mas creu que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles partiram, voltando para contar aos outros. Mas Maria Madalena os havia seguido de volta ao túmulo e permaneceu lá depois que eles saíram. Ela chorava, curvada, olhando para o túmulo vazio. E, em meio às suas lágrimas, ela viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estivera, um à cabeceira e outro aos pés. Mulher, por que você está chorando? Perguntaram eles. Levaram meu Senhor embora, disse ela, com a voz embargada, e não sei onde o colocaram. Então ela se virou e viu alguém parado ali. Em meio às lágrimas, não conseguiu vê-lo claramente. Presumiu que fosse o jardineiro, talvez o homem que cuidava daquele jardim onde ficava o túmulo. Senhor, disse ela, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o encontrarei. O homem disse uma única palavra, apenas o nome dela, Mary. E instantaneamente ela soube, reconheceu a voz dele. Só Jesus pronunciava o nome dela daquele jeito. Ela se virou completamente, e suas lágrimas agora eram lágrimas de alegria.
Professora! Ela gritou. Jesus sorriu. Ele estava vivo, realmente vivo. Não era um fantasma, não era uma visão, era ele mesmo. Não me segurem, disse ele gentilmente, pois ainda não subi para o Pai. Mas vão aos meus irmãos e digam-lhes: estou subindo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria correu. Pela segunda vez naquela manhã, ela correu com notícias. Mas desta vez, não se tratava de um túmulo vazio. Tratava-se de um Salvador vivo. Pense naquele momento. Maria Madalena, uma mulher cujo testemunho sequer seria aceito em um tribunal judaico da época, porque as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis. Ela foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após a sua ressurreição. A primeira mensageira da maior notícia da história da humanidade. Isso nos diz algo sobre as prioridades de Jesus, não é? Ele não apareceu primeiro aos líderes religiosos para provar que estava certo. Ele não apareceu a Pilatos para demonstrar seu poder. Ele apareceu a alguém que o amava, alguém que havia sido fiel quando outros o abandonaram, alguém que a sociedade havia rejeitado, mas a quem ele valorizava profundamente. E ele lhe deu uma missão: vá contar aos outros. E assim ela fez. Ela irrompeu no local onde os discípulos estavam escondidos e proclamou palavras que ecoariam pela história. Eu vi o Senhor. Consegue imaginar as reações deles? Confusão, incredulidade, esperança, medo, tudo misturado. Algumas delas provavelmente pensaram que ela estava fora de si de tanta tristeza. Então, as outras mulheres chegaram com a mesma história, e elas também tinham visto anjos. Pedro e João confirmaram que o túmulo estava vazio. Os sudários estavam lá, mas nenhum corpo. O que eles deveriam pensar? Em que eles deveriam acreditar? E enquanto eles debatiam, tentando entender tudo aquilo, se perguntando se poderia ser verdade, o próprio Jesus estava prestes a resolver a questão pessoalmente. Capítulo 7. Testemunhas do impossível. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles não faziam parte do círculo íntimo dos discípulos, mas mesmo assim o seguiam, e estavam devastados. Enquanto caminhavam, conversavam sobre tudo o que havia acontecido: a crucificação, os relatos de um túmulo vazio, as mulheres que afirmavam ter visto anjos. Nada fazia sentido. Então, um estranho juntou-se a eles na estrada. Sobre o que vocês estão conversando? Perguntou ele. Um deles, chamado Cleopas, olhou para ele surpreso. Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Que coisas? Perguntou o estranho. Então, eles lhe contaram sobre Jesus de Nazaré, que eles acreditavam ser um profeta, talvez até o Messias, sobre como seus próprios líderes religiosos o entregaram para ser crucificado, sobre como eles esperavam que ele fosse aquele que redimiria Israel, mas já haviam se passado 3 dias e ele estava morto. Embora, acrescentou Cleopas, algumas de nossas mulheres nos tenham surpreendido esta manhã. Elas foram ao túmulo e não encontraram o seu corpo. Voltaram dizendo que tinham visto anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao túmulo e o encontraram exatamente como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. O estranho balançou a cabeça. Como você é tolo e lento para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Messias sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. E então, enquanto caminhavam, o estranho explicou-lhes as Escrituras, começando por Moisés e passando por todos os profetas, mostrou-lhes como tudo o que estava escrito sobre o Messias
apontava exatamente para o que havia acontecido com Jesus. Os dois homens ficaram fascinados. Aquele estranho entendia as Escrituras de uma maneira que eles nunca tinham visto antes. Tudo se encaixava, tudo fazia sentido. Ao chegarem a Emaús, o estranho fingiu que ia continuar a viagem, mas eles insistiram para que ele ficasse. Fique conosco, já está quase anoitecendo. Então ele entrou com eles, e quando se sentaram para comer, o estranho tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe. E naquele instante, seus olhos se abriram. Eles o reconheceram. Era Jesus. Ele estivera com eles o tempo todo. E então, tão repentinamente quanto surgiu, ele desapareceu da vista deles. Eles encararam a cadeira vazia onde ele estivera sentado. Nossos corações não se Encheram de ânimo enquanto ele nos falava na estrada, disse um deles. Quando ele nos explicava as Escrituras, eles não podiam ficar. Apesar da hora avançada, apesar da caminhada de 11 quilômetros de volta para Jerusalém, eles tinham que ir. Tinham que contar aos outros. Então, eles se levantaram e voltaram imediatamente. Quando encontraram os discípulos reunidos em Jerusalém, antes mesmo que pudessem falar, os discípulos disseram: "O Senhor realmente ressuscitou. Ele apareceu a Simão Pedro." Pedro também o tinha visto. E agora, esses dois tinham sua própria história para acrescentar. Jesus estava aparecendo às pessoas. Isso era real. Mas mesmo enquanto conversavam sobre isso, mesmo enquanto compartilhavam suas histórias, algo aconteceu. Jesus apareceu. Ali mesmo, na sala. As portas estavam trancadas porque eles ainda tinham medo dos líderes judeus. Mas de repente, Jesus estava no meio deles. "Que a paz esteja convosco", disse ele. Eles estavam apavorados. Seria um fantasma, um espírito, algum tipo de alucinação? Jesus compreendeu o medo deles. "Por que vocês estão perturbados?", perguntou ele. "Por que surgem dúvidas em suas mentes? Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Sou realmente eu. Toquem-me e vejam. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho." Ele mostrou-lhes as mãos e os pés. As marcas dos pregos ainda estavam lá. As feridas da crucificação. Não era apenas alguém parecido com Jesus. Era o próprio Jesus, em seu corpo verdadeiro, embora de alguma forma transformado e glorificado. Eles ainda não conseguiam acreditar. Era bom demais para ser verdade. Estavam sentindo alegria, mas também incredulidade. Aquele tipo de incredulidade que surge quando algo é tão maravilhoso que você tem medo de se permitir acreditar completamente, caso se revele uma mentira. "Vocês têm algo para comer aqui?", perguntou Jesus. Deram-lhe um pedaço de peixe grelhado e ele comeu na frente deles. Fantasmas não comem, visões não comem, mas pessoas reais, de carne e osso, comem. Isso era uma prova tangível e prática de que ele estava realmente vivo, fisicamente. Então, Jesus começou a ensiná-los. Ele explicou como tudo o que estava escrito a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinha que se cumprir. Como sua morte e ressurreição faziam parte do plano desde o princípio. E ele lhes deu uma missão. Em seu nome será pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas. Não palestrantes profissionais, não teólogos formados, apenas pessoas que viram o que aconteceu. Pessoas que podem dizer: "Eu estava lá, eu o vi morrer e o vi vivo novamente." Essa seria a mensagem deles, simples e profunda ao mesmo tempo. Antes de prosseguirmos, permita-me fazer uma pausa e perguntar se você achou esta história significativa. Poderia deixar um comentário?
Gostaria muito de saber qual parte mais lhe chamou a atenção. E seus comentários ajudam outras pessoas a descobrirem este conteúdo também. Havia um discípulo que não estava lá naquela noite. Tomé. Não sabemos onde ele estava. Talvez tivesse saído para caminhar e clarear a mente. Talvez estivesse hospedado em outro lugar. Mas ele perdeu. Perdeu a oportunidade de ver Jesus. Quando os outros lhe disseram: "Vimos o Senhor", Thomas balançou a cabeça. Ele já havia se machucado demais nos últimos dias. Não ia se permitir ter esperança novamente sem provas. "A menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos", disse Thomas, "e coloque meu dedo onde estavam os pregos, e ponha minha mão em seu lado, não acreditarei." É fácil criticar Thomas por suas dúvidas, mas será que ele estava sendo realmente irracional? Ele estava pedindo as mesmas provas que os outros haviam recebido. Queria ver com os próprios olhos. De certa forma, seu ceticismo era saudável. Ele não ia acreditar em algo só porque outras pessoas diziam que era verdade. Ele precisava de evidências. E sabe de uma coisa? Jesus não o condenou por isso. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente. Desta vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. E mais uma vez, Jesus apareceu entre eles. "A paz esteja contigo", disse ele. Então, olhou diretamente para Thomas. "Coloque seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a em meu lado. Pare de duvidar e acredite." Jesus sabia exatamente o que Tomé havia dito e ofereceu a Tomé exatamente o que ele havia pedido, a prova de que precisava. Thomas caiu de joelhos. Não precisava tocar nas feridas. Ver bastava, mais do que bastava. "Meu Senhor e meu Deus", exclamou. Foi a mais alta declaração de fé que alguém já havia feito. Não apenas professor, mestre ou mesmo Messias, mas meu Deus. Jesus olhou para ele com compaixão e disse: "Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa declaração era para todos que viriam depois. Todos aqueles que não teriam a oportunidade de ver Jesus fisicamente com seus próprios olhos. Todos aqueles que teriam que crer com base no testemunho de outros. Todos que estão ouvindo esta história agora. Bem-aventurados os que não viram e creram. Capítulo 8. O encontro no cenáculo. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu aos seus discípulos muitas vezes. Não apenas uma ou duas vezes, mas repetidamente. Ele comeu com eles, conversou com eles, ensinou-os, preparou-os para o que estava por vir. Em certo momento, ele apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Não se tratava de uma visão privada, mas sim de um evento público com centenas de testemunhas. E isso é importante porque, quando se tem tantas testemunhas de algo, é possível verificar a veracidade da história. É possível comparar os relatos das pessoas. Alucinações coletivas não funcionam dessa maneira. Uma das aparições mais comoventes aconteceu junto ao Mar da Galileia. Alguns dos discípulos tinham voltado à pesca, sua antiga profissão, antes de conhecerem Jesus. Talvez precisassem de algo familiar, algo para fazer enquanto assimilavam tudo o que havia acontecido. Eles tinham passado a noite toda pescando e não tinham pegado nada. Ao amanhecer, viram alguém parado na margem. "Amigos, vocês não têm nenhum peixe?" gritou o homem. "Não", responderam eles. "Lance sua rede no lado direito do barco e você encontrará alguns", disse ele. Eles fizeram isso, e de repente, a rede ficou tão cheia de peixes que não conseguiam puxá-la para dentro. Era uma repetição do milagre que Jesus havia realizado logo no início da jornada deles com ele, quando os chamou pela primeira vez para serem seus discípulos. João foi o primeiro a perceber. "É o Senhor",
disse ele. Pedro não esperou. Atirou-se na água e nadou até a margem. Os outros seguiram-no no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Ao chegarem à margem, encontraram Jesus com uma fogueira acesa, peixe assando e pão. "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar", disse ele. Pedro arrastou a rede para a praia. Estava cheia. 153 peixes grandes, diz especificamente a Bíblia. Apesar da enorme quantidade de peixes, a rede não se rompeu. É um detalhe tão específico, o tipo de coisa que as testemunhas oculares se lembram. "Venham tomar o café da manhã", disse Jesus. Eles comeram juntos, embora a Bíblia diga que nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: "Quem és tu?" Eles sabiam que era o Senhor, mas ainda havia algo ligeiramente diferente nele. Seu corpo ressurreto era reconhecível, mas também de alguma forma glorificado, capaz de coisas que corpos normais não conseguiam fazer, como aparecer em salas trancadas ou desaparecer da vista. Após o café da manhã, Jesus se voltou para Pedro. 3 vezes Pedro havia negado conhecer Jesus, e agora Jesus lhe dava 3 chances para reafirmar seu amor. "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?", perguntou Jesus. "Sim, Senhor", disse Pedro. "Tu sabes que eu te amo." "Apacenta os meus cordeiros", respondeu Jesus. Novamente Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuide das minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez. Mas ele respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." 3 negações, 3 afirmações, 3 comissões. Pedro foi restaurado, perdoado, recebeu um novo propósito. O fracasso não o definiu, o futuro sim. E então, Jesus disse algo que insinuava o que estava por vir para Pedro. Ele descreveu como Pedro morreria um dia, uma morte que glorificaria a Deus. Então, Jesus disse as mesmas palavras que havia dito no início: "Siga-me." Pedro tinha uma escolha. Ele podia deixar que seu fracasso passado o definisse, ou podia seguir Jesus rumo a um futuro cheio de propósito, mesmo que esse futuro fosse difícil, mesmo que lhe custasse tudo. Peter optou por seguir. Ao término dos 40 dias, Jesus deu instruções finais aos seus discípulos. Eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês", disse Jesus. "E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Eles ainda tinham perguntas. "Senhor, vais restaurar o reino a Israel neste momento?" Eles ainda pensavam politicamente, ainda imaginavam um reino terreno com poder e tronos. Não haviam compreendido completamente que o reino de Jesus era diferente. Operava segundo princípios diferentes. Propagava-se pelo amor e pelo sacrifício, não pela força militar. "Não lhes compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade", respondeu Jesus. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês." E então, enquanto observavam, Jesus começou a se levantar. Não metaforicamente, fisicamente. Ele se elevou do chão e ascendeu aos céus. Uma nuvem o envolveu e ele desapareceu de sua vista. Eles ficaram ali parados, olhando para o céu, provavelmente boquiabertos de espanto. O que tinham acabado de presenciar? De repente, 2 homens vestidos de branco, anjos, apareceram ao lado deles. "Homens da Galileia", disseram eles, "por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu,
voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus voltaria, não imediatamente, mas algum dia. Sua partida não foi o fim, foi a promessa de um reencontro futuro. Os discípulos voltaram para Jerusalém, mas já não estavam tristes nem derrotados. Estavam expectantes. Jesus lhes havia dito para esperarem pelo Espírito Santo, e era isso que fariam. Eles se reuniram em um cenáculo, o mesmo cômodo onde haviam se escondido com medo após a crucificação, o mesmo cômodo onde Jesus lhes aparecera. Mas agora não era mais um esconderijo. Era um lugar de espera, um lugar de preparação. Cerca de 120 fiéis estavam reunidos ali. Os 11 discípulos restantes, Maria, a mãe de Jesus, outras mulheres que o seguiam, seus irmãos que finalmente creram nele, todos orando, aguardando, preparando-se para o que viesse a seguir. E o que aconteceu em seguida superou tudo o que eles poderiam ter imaginado. Capítulo 9. Fogo do céu. 10 dias se passaram. Jerusalém estava se enchendo de peregrinos novamente, desta vez para a festa de Pentecostes. Esta era uma importante festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Celebrava a colheita do trigo e também comemorava a entrega da lei a Moisés por Deus no Monte Sinai. Milhares de judeus de todo o mundo vieram a Jerusalém para o Pentecostes. Pessoas de Roma, Egito, Creta, Arábia, Mesopotâmia, dezenas de regiões diferentes, falando dezenas de línguas diferentes. Os 120 crentes estavam reunidos naquele cenáculo bem cedo pela manhã. Haviam orado durante dias, aguardando conforme Jesus os havia instruído. Não faziam ideia do que esperar. Como seria o Espírito Santo? Como saberiam quando ele viesse? Eles estavam prestes a descobrir. De repente, um som encheu a casa. Era como vento, mas não exatamente vento, mais como o rugido de um vento forte e impetuoso. Era tão alto que as pessoas do lado de fora provavelmente o ouviram e se perguntaram o que estava acontecendo. Então, algo apareceu na sala. Línguas de fogo. Não uma única chama, mas chamas individuais que se separaram e pousaram sobre cada pessoa ali presente. O fogo não queimava, não doía. Era um sinal da presença de Deus, como a sarça ardente que Moisés vira, ou a coluna de fogo que guiara Israel pelo deserto. E então, aconteceu. Eles começaram a falar em línguas que nunca tinham aprendido. Pedro, um pescador da Galileia, falava latim fluentemente. João falava egípcio. Maria falava dialetos aramaicos da Mesopotâmia. Cada pessoa naquela sala falava uma língua diferente, todas ao mesmo tempo. Mas aquilo não era caos. Era um milagre. Cada um deles proclamava as maravilhas de Deus em línguas diferentes. A mensagem era a mesma, apenas expressa em palavras diferentes. Eles não conseguiam ficar naquele quarto. O Espírito Santo os impulsionava para a frente, dando-lhes uma ousadia que nunca haviam tido antes. Eles irromperam pelas ruas de Jerusalém, ainda falando nessas várias línguas. A multidão de peregrinos ficou maravilhada. "Esperem", disse um homem da Pártia. "Eu consigo entendê-lo. Ele está falando a minha língua." "Essa também", disse um egípcio. "Ela está falando egípcio perfeitamente." "Como isso é possível?", perguntavam-se uns aos outros. "Essas pessoas são todas da Galileia. São pessoas comuns, sem instrução. Como é que elas conhecem as nossas línguas?" A multidão aumentou. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Algo impossível estava acontecendo. As pessoas vieram correndo para ver. Mas nem todos ficaram maravilhados de uma forma positiva. Algumas pessoas zombaram. "Eles beberam vinho demais", disseram rindo. Foi então que Pedro se apresentou. Este era o mesmo Pedro que, menos de 2 meses antes, negara conhecer Jesus por medo de uma serva. O mesmo Pedro
que se escondera com medo após a crucificação. Mas aquele Pedro havia partido. Em seu lugar estava um homem cheio do Espírito Santo, ousado e destemido. Meus irmãos judeus e todos vocês que vivem em Jerusalém, bradou a voz de Pedro, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam atentamente o que vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. A multidão se acalmou. Peter tinha a atenção de todos. Não, continuou Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos terão sonhos. Ele estava citando as Escrituras, mostrando-lhes que aquilo não era aleatório ou estranho. Era o cumprimento da profecia. Era Deus cumprindo suas promessas. Então Pedro fez algo notável. Ele pregou sobre Jesus. Ali mesmo em Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado poucas semanas antes, Pedro proclamou ousadamente que Jesus era o Messias. Israelitas, ouçam isto. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Notem que ele disse, como vocês mesmos sabem. Ele estava apelando para a experiência deles. Muitas pessoas naquela multidão tinham visto Jesus. Sabiam que seus milagres eram reais. Não podiam negar os fatos. Este homem foi entregue a vocês pelo plano e presciência de Deus, continuou Pedro. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele não suavizou a situação. Atribuiu a responsabilidade diretamente a eles. Vocês fizeram isso. Foi a escolha de vocês, a ação de vocês. Mas então veio a esperança. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, libertando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível para a morte mantê-lo sob seu domínio. Essa é uma afirmação poderosa. A morte não conseguiu vencer. A morte não conseguiu contê-lo. A morte encontrou seu adversário à altura e perdeu. Pedro citou os salmos do rei Davi, mostrando como Davi havia profetizado sobre a ressurreição. Então, ele apresentou seu argumento final e impactante. Portanto, que toda a Israel saiba com certeza que Deus fez Senhor e Messias a este Jesus, a quem vocês crucificaram. As palavras atingiram a multidão como um martelo. Eles haviam crucificado o Messias, aquele por quem esperavam, por quem tinham esperança, por quem rezavam. Eles o mataram. A Bíblia diz que eles ficaram profundamente comovidos. A convicção caiu sobre eles como um peso. Irmãos, o que faremos? Clamaram. A resposta de Pedro foi simples e direta. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Observe a última parte, para todos os que estão longe. Isso não era apenas para o povo judeu, era para todos, todas as nações, todas as línguas, todas as pessoas que um dia ouviriam essa mensagem. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. 3.000 em um único dia. A igreja surgiu de forma estrondosa. E esses novos crentes não se limitaram a fazer uma oração e voltar às suas vidas normais. Eles se dedicaram a aprender com os apóstolos, a ter comunhão uns com os outros, a compartilhar refeições e a orar. Formaram uma comunidade diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Eles compartilhavam tudo o que tinham.
Se alguém precisava de comida, outros providenciavam. Se alguém precisava de um lugar para ficar, alguém abrigava sua casa. Vendiam propriedades e bens para dar a quem precisasse. Não havia necessitados entre eles, porque todos cuidavam uns dos outros. E todos os dias se reuniam no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Não era um programa, não era uma organização, era uma família, um movimento, uma revolução de amor. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja crescia, não por meio de estratégias de marketing ou recrutamento inteligente, mas porque as pessoas viam algo real, algo genuíno, algo que transformava vidas. Se você chegou até aqui na história, obrigado por continuar comigo. Estamos na reta final. E se você achou este conteúdo relevante, por favor, clique no botão Gostei e considere se inscrever. Isso ajuda muito. Vejamos agora o que aconteceu à medida que esse movimento continuou a crescer e a oposição que se levantou contra ele. Capítulo 10. O início da Revolução. Os líderes religiosos ficaram furiosos. Aqueles pescadores sem instrução e pessoas comuns estavam atraindo multidões. Estavam realizando milagres. E o pior de tudo, estavam dizendo que Jesus, o homem que os líderes tanto se esforçaram para executar, estava vivo e era o Messias. Era exatamente isso que eles temiam. O movimento estava crescendo, não morrendo, e eles precisavam detê-lo. Certa tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar. No portão chamado Formoso, havia um homem que era paralítico de nascença. Ele tinha 40 anos e passara a vida inteira sem poder andar. Todos os dias, as pessoas o carregavam até aquele lugar, onde ele pedia esmola aos que entravam no templo. Ao ver Pedro e João se aproximando, pediu-lhes dinheiro, como fazia com todos. Pedro parou e olhou diretamente para ele. "Olhe para nós", disse ele. O homem paralítico olhou para cima, esperando receber algumas moedas. "Não tenho prata nem ouro", disse Pedro, "mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda." Pedro pegou o homem pela mão direita e o ajudou a levantar. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem se fortaleceram. Ele se levantou de um salto e começou a andar. Então, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você consegue imaginar? Esse homem nunca tinha andado na vida. Passou 40 anos sentado naquele portão e agora estava pulando de alegria como uma criança, sem conseguir conter a felicidade. Todos que o viram ficaram admirados. Reconheceram-no como o mendigo aleijado que ficava sentado no portão Formoso havia anos. O que teria acontecido com ele? Uma multidão se reuniu e Pedro, nunca perdendo uma oportunidade, começou a pregar. Ele explicou que não fora o poder deles que havia curado aquele homem, mas o poder de Jesus, o mesmo Jesus que eles haviam entregado para ser morto, o mesmo Jesus que Deus havia ressuscitado dos mortos. "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus", disse Pedro, "para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor." Enquanto Pedro ainda falava, chegaram os guardas do templo, juntamente com os sacerdotes e os saduceus. Eles ficaram perturbados porque Pedro e João estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na cadeia durante a noite. Mas era tarde demais. O estrago, ou melhor, a bênção, já estava feito. Muitos que ouviram a mensagem creram. O número de crentes cresceu para cerca de 5.000 homens,
além de mulheres e crianças. O movimento estava se expandindo rapidamente. No dia seguinte, reuniram-se os governantes, os anciãos e os mestres da lei, o mesmo grupo que havia condenado Jesus. Trouxeram Pedro e João perante eles. Com que poder ou em nome de quem você fez isso? Exigiram eles. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu corajosamente: autoridades e anciãos do povo, se hoje estamos sendo chamados a prestar contas de um ato de bondade para com um homem paralítico e nos perguntam como ele foi curado, saibam, vocês e todo o povo de Israel, que foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está aqui curado diante de vocês. Os líderes ficaram admirados. Eram homens comuns, sem instrução formal, e ainda assim falavam com tanta ousadia e sabedoria. E não podiam negar o milagre. O homem curado estava ali mesmo com Pedro e João. Todos podiam ver que ele estava curado. Não havia como negar. Então, eles se reuniram em particular. O que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Todos os moradores de Jerusalém sabem que eles realizaram um sinal notável e não podemos negar isso. Mas, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los para que não falem mais com ninguém em nome deles. Chamaram Pedro e João de volta e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João olharam um para o outro e depois para os líderes. O que é certo aos olhos de Deus? Perguntaram eles. Ouvir vocês ou a Ele? Julguem vocês mesmos. Quanto a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles escolheram Deus em vez da autoridade humana. Escolheram a verdade em vez da segurança. Escolheram a missão em vez da autopreservação. Os líderes os ameaçaram novamente, mas depois os deixaram ir. Eles não conseguiam decidir como puni-los sem causar um tumulto, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido. Quando Pedro e João retornaram ao seu povo e relataram o que havia acontecido, os crentes ergueram suas vozes em oração. Eles não oraram para que a perseguição cessasse. Não oraram por segurança ou conforto. Oraram por ousadia. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a proclamarem a tua palavra com grande ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Após orarem, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A igreja primitiva não pedia um caminho fácil. Ela pedia coragem para trilhar um caminho difícil. Não buscava conforto, buscava fidelidade. E Deus atendeu à oração deles. Sinais e maravilhas continuaram. Os apóstolos realizaram muitos milagres entre o povo. Cada vez mais homens e mulheres creram no Senhor e foram acrescentados ao seu número. As pessoas até traziam os doentes para as ruas e os deitavam em camas e esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse alcançar alguns deles quando ele passasse. Multidões se reuniam das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus doentes e aqueles atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. A revolução era imparável, mas a oposição também. Capítulo 11. De perseguidor a pregador. O sumo sacerdote e os saduceus não aguentaram mais. Mandaram prender os apóstolos e os colocaram na prisão. O plano deles era levá-los a julgamento no dia seguinte e acabar de vez com esse movimento. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e libertou os apóstolos. Vão, fiquem no pátio do templo, disse o anjo, e anunciem ao povo tudo sobre esta nova vida.
E foi isso que eles fizeram. Ao amanhecer, entraram nos pátios do templo e começaram a ensinar. Entretanto, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o sinédrio, a assembleia completa dos anciãos de Israel, e mandaram chamar os apóstolos à prisão para que fossem levados a julgamento. Mas quando os oficiais chegaram à prisão, não encontraram os apóstolos lá. Voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com os guardas de pé nas portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. O capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes estavam perplexos. O que havia acontecido? Onde estavam os prisioneiros? Então alguém chegou e disse: vejam, os homens que vocês prenderam estão nos pátios do templo ensinando o povo. O capitão e seus oficiais foram e trouxeram os apóstolos de volta, mas sem usar a força, porque temiam que o povo os apedrejasse. Os apóstolos foram levados a comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote disse: Demos-vos ordens expressas para não ensinardes em nome deste homem. Contudo, enchestes Jerusalém com os vossos ensinamentos e quereis tornar-nos culpados pelo sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dentre os mortos, a quem vocês crucificaram. Deus o exaltou à sua direita como príncipe e salvador, para levar Israel ao arrependimento e perdoar os seus pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Os membros do conselho ficaram furiosos e queriam condená-los à morte. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que os homens fossem retirados dali por um instante. Então, dirigindo-se ao sinédrio, disse: Homens de Israel, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. No passado, houve aqueles que se diziam importantes e reuniram seguidores, mas foram mortos, e todos os seus seguidores se dispersaram. Depois deles vieram outros, e aconteceu a mesma coisa. Portanto, no caso atual, eu os aconselho: deixem esses homens em paz, deixem-nos ir, pois, se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se for de Deus, vocês não conseguirão impedi-los, estarão apenas lutando contra Deus. O conselho acatou o conselho dele. Chamaram os apóstolos de volta, mandaram açoitá-los e ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus. Depois, soltaram-nos. Os apóstolos saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome. Dia após dia, nos pátios do templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Messias. Mas a perseguição estava aumentando e estava prestes a reivindicar seu primeiro mártir. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para ajudar a distribuir alimentos às viúvas na igreja primitiva. Mas ele também era um orador poderoso e realizava milagres. Alguns membros da sinagoga começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiram resistir à sabedoria que o Espírito Santo lhe dava enquanto falava. Então, eles persuadiram secretamente alguns homens a acusarem falsamente Estevão de blasfêmia. Incitaram o povo, prenderam Estevão e o levaram perante o sinédrio com falsas testemunhas. Estevão teve a oportunidade de se defender e fez um discurso poderoso, relembrando a história de Israel e mostrando como eles sempre resistiram aos profetas de Deus. Então, concluiu: povo de dura cerviz, seus corações e ouvidos ainda estão incircuncisos. Vocês são exatamente como seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo.
Houve algum profeta que seus antepassados não perseguiram? Eles até mataram aqueles que predisseram a vinda do justo. E agora vocês o traíram e o assassinaram. Diante disso, ficaram furiosos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, disse ele. Eles taparam os ouvidos, gritaram a plenos pulmões e todos se lançaram sobre ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, prostrou-se de joelhos e clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, o primeiro mártir cristão. Mas sua morte não seria em vão, porque testemunhando tudo e aprovando a execução, estava um jovem fariseu chamado Saulo. Saul era brilhante, zeloso e absolutamente convencido de que esses seguidores de Jesus eram hereges que estavam destruindo o verdadeiro judaísmo. Ele começou a perseguir a igreja violentamente, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os prendendo. Os crentes se dispersaram para diferentes regiões, mas onde quer que fossem, pregavam o evangelho. Aquilo que tinha a intenção de destruir a igreja, na verdade, a espalhou. Saulo não estava satisfeito. Ele queria perseguir os crentes onde quer que tivessem fugido. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas às sinagogas de Damasco, para que, se encontrasse ali alguns que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los como prisioneiros para Jerusalém. Então, Saul partiu para Damasco, acompanhado por alguns homens, proferindo ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava talvez a um dia de viagem de Damasco, quando de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saul, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saul. Eu sou Jesus, a quem você persegue, respondeu ele. Levante-se e vá à cidade, e lá lhe será dito o que você deve fazer. Saul levantou-se do chão, mas quando abriu os olhos, não conseguia ver nada. Seus companheiros o conduziram pela mão até Damasco. Durante 3 dias, ele ficou cego e não comeu nem bebeu nada. Entretanto, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias vir e impor as mãos sobre ele para restaurar sua visão. Ananias estava apavorado. Senhor, tenho ouvido falar muito sobre esse homem e todo o mal que ele tem feito ao teu povo santo em Jerusalém. E ele veio aqui com a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é o meu instrumento escolhido para proclamar o meu nome aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, encontrou Saulo e impôs as mãos sobre ele. Irmão Saulo, disse ele, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho quando você vinha para cá, me enviou para que você possa ver novamente e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saul, e ele pôde enxergar novamente. Ele se levantou e foi batizado. O caçador se tornou a caça. O perseguidor se tornou um pregador. E o homem que viria a ser conhecido como Paulo escreveria grande parte do Novo Testamento e fundaria igrejas por todo o mundo conhecido. A graça de Deus realmente não conhece limites.
Se havia esperança para Saul, se alguém que perseguiu ativamente os cristãos pôde se tornar um dos maiores líderes cristãos da história, então há esperança para qualquer pessoa. Capítulo 12. A mensagem que não pode morrer. A transformação de Paulo foi imediata e dramática. Ele passou vários dias com os discípulos em Damasco e quase imediatamente começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas ficaram admiradas. Não é ele o homem que causou destruição em Jerusalém entre os que invocam este nome? Perguntavam. E não veio ele aqui para levá-los prisioneiros aos principais sacerdotes? Mas Paulo se tornou cada vez mais poderoso e deixou perplexos os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus era o Messias. Por fim, os judeus de lá conspiraram para matá-lo. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite, esperando o momento certo para assassiná-lo. Mas os seguidores de Paulo descobriram o plano. O levaram à noite e o desceram em um cesto por uma abertura na muralha. Paulo foi para Jerusalém, mas os crentes de lá tinham medo dele. Eles não acreditavam que ele fosse realmente um discípulo. Mas Barnabé o acolheu e o levou aos apóstolos. Ele contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor lhe havia falado, e como em Damasco ele havia pregado destemidamente em nome de Jesus. Assim, Paulo permaneceu com eles e circulava livremente por Jerusalém, falando ousadamente em nome do Senhor. Nos anos seguintes, Paulo realizou 3 viagens missionárias, percorrendo milhares de quilômetros por todo o Império Romano. Ele fundou igrejas nas principais cidades e escreveu cartas de instrução e encorajamento para essas igrejas. Muitas dessas cartas agora fazem parte do Novo Testamento: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Gaze upon these constellations, Foi espancado, for they preso, hold the secrets of your destiny. apedrejado e dado como morto, falsamente acusado, traído por pessoas em quem confiava. Em uma de suas cartas, Paulo descreveria mais tarde o que havia sofrido. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado por vagas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia em alto mar. Estive constantemente em movimento. Corri perigos em rios, perigos de salteadores, perigos dos meus irmãos. Judeus, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no campo, perigos no mar e perigos dos falsos crentes. Trabalhei arduamente e me cansei. Muitas vezes passei noites em claro. Senti fome e sede. Muitas vezes fiquei sem comer. Passei frio e fiquei nu. Mas ele nunca desistiu, porque ele havia encontrado Jesus. Ele havia sido transformado. E nada, nem perseguição, nem dor, nem mesmo a ameaça de morte, poderia fazê-lo parar de compartilhar a mensagem da ressurreição. Por fim, Paulo foi preso em Jerusalém e, após um longo processo legal, apelou para César. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. Assim, foi enviado a Roma para ser julgado. A viagem para Roma foi repleta de acontecimentos. O navio em que viajava enfrentou uma forte tempestade e naufragou na ilha de Malta. Mas Paulo e todos os passageiros sobreviveram, exatamente como Paulo havia profetizado. Quando finalmente chegou a Roma, Paulo foi mantido em prisão domiciliar por 2 anos. Mas mesmo acorrentado, continuou a pregar. Acolhia a todos que vinham vê-lo, proclamando ousadamente o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo. A tradição conta que Paulo acabou sendo decapitado em Roma, provavelmente durante a perseguição do imperador Nero. Pedro também estava em Roma e foi crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus.
Outros apóstolos tiveram destinos semelhantes. Tiago foi morto à espada em Jerusalém. André foi crucificado na Grécia. Tomé foi morto por uma lança na Índia. A maioria dos discípulos originais de Jesus morreu como mártires, recusando-se a negar o que tinham visto. Pense nisso. Esses homens não tinham nada a ganhar e tudo a perder ao afirmar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Se fosse uma mentira inventada, será que pelo menos um deles não teria cedido à pressão? Será que alguém não teria dito: Ok, inventamos tudo, parem com a tortura. Mas eles não morreram, porque não era mentira. Eles realmente tinham visto Jesus vivo depois de sua morte. Eles realmente tocaram em suas feridas e comeram com ele. E essa realidade valia a pena morrer por ela. A mensagem se espalhou apesar da perseguição, ou talvez por causa dela. No final do primeiro século, já existiam comunidades cristãs por todo o Império Romano. No quarto século, o cristianismo havia se tornado a religião oficial de Roma. Hoje, aproximadamente 1/3 da população mundial se identifica como cristã. Um movimento que começou com 120 pessoas em um cenáculo alcançou bilhões. Uma mensagem que teve origem em um pequeno canto do Império Romano chegou a todos os continentes. Uma história que começou com um túmulo vazio continua a transformar vidas até hoje. Então, o que essa história significa para você? Talvez você esteja ouvindo enquanto adormece, simplesmente apreciando uma boa história. Isso é maravilhoso. Espero que tenha sido uma experiência tranquila E interessante para você. Mas talvez seja mais do que apenas uma história. Talvez esteja levantando questões. Questões sobre a vida e a morte. Sobre o significado e o propósito da vida. Sobre se existe algo além desta existência física. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico para ser estudado. É um convite. Um convite para considerar que a morte não é o fim. Que o amor é mais forte que o ódio. Que a esperança pode triunfar sobre o desespero. Que a transformação é possível, não importa o que você tenha feito ou onde você tenha estado. Se Pedro pôde ser perdoado depois de negar Jesus, se Paulo pôde ser transformado de perseguidor em pregador, se um criminoso morrendo na cruz pôde receber a promessa do paraíso, então, talvez haja esperança para todos nós. A questão não é realmente se você pode acreditar na ressurreição. A questão é, o que você fará com ela se for verdade? Aqueles primeiros discípulos não apenas acreditavam na ressurreição intelectualmente. Eles permitiram que ela os transformasse. Deixaram que ela lhes desse coragem quando estavam com medo. Deixaram que ela lhes desse esperança quando as coisas pareciam perdidas. Deixaram que ela os motivasse a amar pessoas que, de outra forma, teriam ignorado ou desprezado. A ressurreição significava que a mensagem de Jesus não era apenas um ensinamento bonito de um sábio. Era a verdade vinda do próprio Deus. Uma verdade sobre a qual vale a pena construir sua vida. Uma verdade pela qual vale a pena morrer. E essa mesma verdade está disponível hoje, não como um conjunto de regras a seguir ou obstáculos a superar, mas como um relacionamento. Um relacionamento com aquele que venceu a morte e oferece a vida. Ao chegarmos ao fim desta jornada juntos, quero agradecer a vocês. Obrigado por ouvirem. Obrigado por caminharem comigo por esta história. Seja esta a primeira ou a milésima vez que ouvem falar sobre a ressurreição, espero que tenha tocado algo em vocês. Se você achou isso significativo, considere compartilhar com alguém. Talvez alguém que precise de esperança agora. Talvez alguém que tenha curiosidade sobre assuntos espirituais, mas não saiba por onde começar. Basta clicar no botão de compartilhar.
E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Criamos conteúdo como este regularmente e adoraríamos ter você como parte desta comunidade. A história da ressurreição é, em última análise, uma história de amor, de um Deus que amou tanto o mundo que entrou nele, experimentou sua dor e fragilidade, assumiu as consequências do fracasso e do pecado da humanidade, e então venceu a própria morte para oferecer a todos um caminho de volta à vida. Essa é a mensagem que mudou o mundo há 2000 anos e continua mudando vidas hoje. Que, ao descansar esta noite, você encontre paz, que você encontre esperança, que você se sinta atraído por aquele que venceu a morte e oferece a vida. E que você acorde amanhã com um sentimento de possibilidade, sabendo que se um túmulo não pôde conter Jesus, então talvez nada seja realmente impossível. Obrigado por estar aqui. Descanse em paz, amigo. E lembre-se, a maior história já contada não é apenas história. É um convite para você. Boa noite.